Hoje tem o nosso quadro Fala Doutor e eu recebo aqui o advogado Michael Mansur, né, que é especialista em direito civil. Doutor, bom dia. Bom dia, como é que tá, Vossa Excelência? Tô sempre bem, graças a Deus. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao nosso programa, obrigado, tá? Obrigado, Bruno. Muito obrigado pela presença. É sempre bom a gente abrir esse espaço para trazermos os profissionais da área do direito, explicar um pouquinho algumas dúvidas que às vezes o nosso telespectador tem, né? E hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, né, doutor? Isso, que muita gente enfrenta no dia a dia e a gente tem uma solução bem interessante. Então vamos lá, presta atenção. Primeira pergunta na tela. O que é Big Techs e como que funciona, doutor, para quem está em casa assistindo? Bruno e aos telespectadores, Big Techs são grandes grupos econômicos de informação a nível global. Nós temos como, por exemplo, a Meta, que engloba o Instagram, Facebook e o WhatsApp. E também elas têm um grande impacto social e cultural numa sociedade. Entendi. Então essas Big Techs são essas grandes empresas de informação a nível global. A nível global. Global. Hoje a Meta seria uma das maiores. É a maior, com certeza. Ela engloba os maiores grupos ali, o Instagram, o WhatsApp e o Facebook. Ou seja, todos os dias nós estamos correlacionados com as Big Techs. Com as Big Techs, elas fazem parte do nosso dia a dia da sociedade. Com certeza. Vamos lá, para mais uma pergunta, nosso quadro Fala Doutor. Como está a discussão sobre a regulamentação das Big Techs? Isso tem se falado bastante, né? Em relação à regulamentação. Isso. Nós tivemos vários casos polêmicos também no período eleitoral. Isso. Por exemplo, acho que um caso mais recente é o do então candidato Pablo Marçal, que teve a sua conta tirada do ar, né? Essa regulamentação, como é que está essa discussão e o que de fato eles pretendem regulamentar? Tá. Atualmente, Bruno, o Supremo Tribunal Federal está discutindo a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que essa lei falava? Que a Big Tech ela não tem responsabilidade com relação ao que o usuário publica. E agora teve um voto do ministro Dias Toffoli que ele entendeu que se você sofreu alguma situação violenta ali na rede social e você notifica ela e ela não faz nada, aí sim ela responde de forma solidária. Esse é um voto agora que teve do ministro Dias Toffoli. Eu estou acompanhando essa votação e eu vejo que os ministros eles estão bastante focados na questão de publicação indevida. Mas, Bruno, eu vou te falar, as Big Techs já são muito rigorosas nesse sentido. Você não consegue no seu Instagram postar conteúdo de nudez, uma arma de fogo. Isso tudo já é muito vedado. Então eu acho que o Supremo ele tinha que focar na questão de como que ele pode punir as Big Techs por não cumprir ordem judicial, porque isso sim acontece bastante no Brasil. Ou seja, tem muitas ordens judiciais que não são cumpridas. Perfeitamente. Nós tivemos o caso até do X, o antigo Twitter, né? Isso. Que não tinha um representante legal aqui no Brasil e não estava cumprindo algumas regras. Aí encontraram pessoas que se colocaram à disposição para ser representantes legais dessa empresa para que pudesse passar a cumprir essas normas. Então, basicamente isso. É basicamente isso, porque quando não tem cumprimento de ordem judicial, você precisa de uma pessoa para responsabilizar. E quando não tem um representante no Brasil, fica difícil de você fazer essa responsabilização. Entendi. Ou seja, para que uma rede social, uma Big Tech possa operar no Brasil, precisa ter um endereço fixo, um representante legal aqui. Isso está na legislação brasileira. Certo. Vamos a mais uma pergunta, então, no nosso quadro Fala Doutor de hoje. Os usuários vêm sendo punidos ou excluídos das redes sociais por publicações? Bruno, isso é muito interessante. Eu acredito que a audiência vai gostar dessa informação. Hoje em dia, Bruno, muitas pessoas estão perdendo a sua rede social porque os robôs da plataforma não conseguem distinguir quando é o conteúdo artístico. Por exemplo, vou te dar um caso. Eu advoguei para um youtuber de São Paulo que ele teve a sua conta do YouTube excluída porque a plataforma disse que estava fazendo publicações perigosas. Acontece, Bruno, que ele era um gari que fazia suas dancinhas, suas brincadeiras e postava. Só que ele era um gari concursado. E quando eu entrei com a ação judicial e aí uma pessoa física verificou o conteúdo dele e viu que realmente eles erraram. Ou seja, os robôs das plataformas estão derrubando muitas contas de pessoas comuns indevidamente. Você acha que eles estariam pecando pelo excesso? Pecando. Eu acredito que essa pressão dos tribunais brasileiros estão fazendo cada vez mais eles apertarem as normas internas deles. Entendi, certo. Bacana. É importante informação, né? Porque nesse caso, até aproveitando o gancho dessa tua resposta, doutor, se você tiver uma conta, nesse caso que o senhor relatou, de um youtuber de São Paulo, né, que teve a sua conta derrubada, vocês conseguiram comprovar que não fazia sentido, aquela punição. Cabe uma ação de
de reparação de danos, alguma coisa? Com certeza, com certeza. Teve também um influenciador aqui de Campo Grande, muito conhecido também, acho que é o influenciador mais, que também entramos com uma ação, porque ele fazia divulgações de luta. E a plataforma também entendeu que ele estava incitando a violência. Sim. E aí, quando eu entrei com a ação judicial, a plataforma também constatou que realmente eles erraram. Ou seja, o robô das plataformas não está conseguindo fazer essa identificação. Sim. Por isso, que mais pra frente eu vou falar, que as plataformas precisam de um ser humano analisando esse conteúdo. Certo. Vamos ver mais uma pergunta então, doutor. Existe alguma punição para as Big Techs que descumprem a ordem judicial? Isso aí vem de conta da sua pergunta que você fez. O que acontece? Vamos lá. Se você não está cumprindo uma ordem judicial, o que você pode pedir na justiça? Você entrou com uma ação contra a Big Tech, ela não cumpriu a ordem judicial. Você pode pedir uma multa diária para que seja cumprido a ordem do juiz. Certo. O que acontece, Bruno? Aí que vem a grande questão. Quando você processa uma Big Tech, você está enfrentando um grande grupo econômico trilionário que multas diárias não fazem nenhum efeito para eles. Então, o que eu comecei a fazer? Quando uma empresa descumpre a ordem judicial, eu faço um boletim de ocorrência, demonstro ali à autoridade policial que existem ordens de um juiz que está sendo descumprido, junto no processo, informa o magistrado que a sua ordem não está sendo respeitada e peço para responsabilizar criminalmente o representante da empresa. Quando chega a intimação... Criminal? Criminal. Certo. É um crime de desobediência. Você não cumpriu uma ordem judicial, é crime de desobediência. Quando as multas... Eu estou explicando. As multas não fazem mais efeito, a empresa não está nem aí, porque ela tem muito dinheiro, eu vou para a parte criminal. E quando chega uma intimação para o representante da meta, dizendo, se você não cumprir, você pode ser preso, aí eles cumprem. Entendi. Então Bacana. São essas duas punições, multa e também você pode pedir a responsabilização criminal. Certo. Bom, doutor, nosso tempo um pouco curto, mas eu acho que dá pra gente falar bastante coisa aqui. Espero ter conseguido esclarecer boa parte das dúvidas de quem está em casa nos acompanhando. Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa. Muito obrigado. Né? E eu tenho certeza que teremos outras oportunidades para falar mais um pouco Brunão, também, tá bom? Perfeito. Obrigado, tá? Obrigado a todos. Valeu. O nosso quadro Fala Doutor volta na próxima semana.